Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada porque agora eu escolhi ser pastor. Olá, heróis do PagoCast! Há quanto tempo, não é verdade, Wagner? Pois é, mais de 6 meses, né? Eu sou Wagner Aguiar, sou estudante de Teologia do terceiro ano A. E eu sou Vinícius Miranda, estudante do terceiro B. Aqui do NASP. Aí sim, hein? Nós estamos gravando pela primeira vez em vídeo. Nunca na história desse quadro. É pra compensar todo esse tempo que a gente ficou sem, a gente quer que você nos veja agora. Você saiba quem é a voz tão bonita, encantadora que nós temos. Para você entender por que a gente está aqui hoje gravando em vídeo, nós vamos falar de um evento que acontece no curso teológico uma vez por ano. E é muito esperado. Que evento é esse? E nós já falamos sobre ele, é a Jornada Bíblica Teológica. É o 13º ano que ocorre a Jornada Bíblica aqui. O que é a Jornada Bíblica, Vinícius? Não sei, cara. Não sabe. A Jornada Bíblica Teológica é a apresentação dos melhores trabalhos que os professores escolheram. Ali são 7 trabalhos, os professores julgam ser os melhores. E eles apresentam, expõem para todos os alunos, todos os professores, os alunos de teologia mesmo. Tem, a partir dos alunos do segundo ano, eles já estão apresentando os trabalhos para nós aí, vai. Exatamente. Cada aluno tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho, orientado por um professor. E a avaliação é feita pelos doutores numa banca que fica em frente. Isso na presença dos 500 teologandos do curso. Eu preferia fazer 10 semanas de oração do que ter que ir lá. Com certeza. Sem contar que depois que o cara vai lá, o estudante, ele apresenta, ele tem ali um tempo, período para as pessoas perguntarem para ele. Aí fica difícil. Sai cada uma, meu amigo. Fica legal. Apenas vocês vão ver alguma coisa. A gente gravou alguma coisa e a gente vai falar aqui alguns temas, né? Os temas que foram abordados. E a gente gravou alguma coisinha. Você não vai ver tudo, porque senão ficaria umas 3, 4 horas de gravação. Vamos pegar as melhores partes. Algumas partes você vai ver, vai dar para você ter um gostinho do que é a Jornada Bíblica aqui no curso teológico do NASP. Que na verdade é o principal evento acadêmico aqui do curso de teologia. Exatamente. Os professores pegam leve, né? Eles não pegam muito pesado. Imagine, você é um aluno, estudante, segundo, terceiro ano, apresentar um trabalho diante de um doutor, já estudou aquele assunto há muito tempo, não é fácil. Mas eles pegam leve nas perguntas e na avaliação também. Vamos lá. Nós temos 7 trabalhos. O primeiro é o Bruno Flávio, do 4º ano. Ele falou sobre a justiça imputada na última geração. O que é isso? Veja um pouquinho aí do que ele falou. Assista aí. Bom dia, professores, colegas. Para mim é uma grande honra estar aqui, apresentando para todos vocês, principalmente para os professores, que eu tanto admiro, e também principalmente meus colegas da minha turma, o 4º ano A. Bem, o meu trabalho ele fala sobre a justiça imputada na última geração. Alguns esclarecimentos precisam ser feitos. O primeiro deles é que esse é um trabalho na área sistemática. Então vocês provavelmente vão ver algumas questões sistemáticas, toda a Bíblia, não vão ver muitos pontos de exegese. George Knight ele fala que não é por acaso que os adventistas do sétimo dia têm constantemente acreditado que algum tipo de perfeição é importante. Mesmo a leitura superficial de Apocalipse 14, o capítulo que é fundamental para a compreensão adventista deixa a pessoa com pensamentos de pessoas perfeitas no fim da história terrestre. E por que isso é muito importante a gente ver? Existe uma tensão entre a soteriologia e a escatologia. Que tensão é essa? Como Knight falou, se a gente for olhar, todas as pessoas os adventistas do sétimo dia, elas têm uma visão de importância para o texto de Apocalipse 14. Você tem, na nossa soteriologia, uma visão onde a impecabilidade não tem lugar. Nós defendemos um ponto que é a impecabilidade, nós questionamos os pontos do perfeccionismo. Enquanto isso, nós temos na nossa escatologia um momento ímpar na história, onde ele é impossível de ser comparado com qualquer outro momento na história, onde se tem uma última geração que vai ter que viver sem Jesus Cristo no Santíssimo ou no Santuário Celestial, sem intermediação. E como é que a gente vê essa tensão na história da igreja? A gente pode ver, por exemplo, na crise pós-1844, da porta fechada, é uma questão relativa a isso. Crise de 1888, com a lei em Gálatas, também tocou nesse assunto, houve essa preocupação. Crise de 1950, com Andriessen, talvez tenha sido o momento em que essa tensão tenha ficado mais evidente.
também na crise de 1980 com Desmond Ford. Geralmente acontecem 3 tipos de situações em relação a essa tensão aqui. 3 problemas, que são os 3 problemas que geralmente acontecem. Um deles, a visão soteriológica que ignora a escatológica. Ou seja, você pega o ponto da soteriologia e você diz, isso aqui é o correto, nós vamos aplicá-lo para a escatologia também. A segunda é uma visão escatológica que ignora a visão soteriológica. É justamente o contrário. E por fim, o dispensacionalismo, entre aspas, eu coloquei aqui, obviamente, é adventista. Essa primeira aqui, a gente pode ver um exemplo dela, não necessariamente quer dizer que esse foi o foco dele, mas no Desmond Ford, que pegou uma visão de salvação e sobrepôs a visão adventista de santuário. A gente vê aqui nessa aqui, da escatológica, que ignora a visão soteriológica, o Andreasen, que ele pegou uma visão escatológica e ele sobrepujou, ele ignorou a visão de soteriologia. E por fim, esse dispensacionalismo aqui, entre aspas, adventista, eu queria apresentar aqui algumas evidências que ele existe. A gente tem aqui um Maxwell que fala que a graça é o bastante apenas para a ressurreição, para a transladação seria exigido algo mais. Isso aqui é um texto que está naquele livro Perfection. E Norman Galley fala que não haveria mais justiça imputada após o fechamento da porta da graça. A metodologia para isso vai ser o estudo da natureza do pecado, a natureza das obras humanas, o estudo da perfeição cristã, o santuário e o Apocalipse. Então, outra observação que eu julgo ser importante é que nós não estamos apresentando aqui uma resposta, uma refutação ao perfeccionismo. Obviamente o perfeccionismo ele vai ser abordado incidentalmente, mas não é necessariamente uma resposta a isso. Sendo assim, esses 2 holocaustos apontam para a justiça imputada de Cristo na última geração, após a saída do santuário, do sacerdote, do santíssimo. Essa é a evidência. Por fim, nós vamos ver aqui a estrutura no Apocalipse. Existem evidências da justiça imputada na última geração no livro de Apocalipse. As evidências que eu quero apresentar são as vestes brancas dos 144.000. As vestes brancas do Apocalipse, elas são o estandarte de pureza e justificação, que é prometido aos vencedores, uma exigência para estar presente diante de Deus e um símbolo dos atos de justiça. Agora, é interessante ver que essas vestes elas não são exclusividade dos 144.000. Mais pessoas apresentadas no Apocalipse possuem essas vestes. A igreja de Sardes possui essas vestes, os mártires possuem essas vestes, os 24 anciãos possuem essas vestes, e além destes, Laodiceia também recebe recomendações de Cristo para comprar vestes brancas para se vestirem. Ou seja, se é um símbolo da justiça, nós vemos que essas vestes elas estão em mais momentos do que só na última geração. Por fim, essas vestes provêm de Cristo. Elas são brancas por terem sido lavadas no sangue de Cristo, porque lavar as vestes no sangue de Cristo é o que dá direito à salvação, e Deus é quem dá essas vestes. Elas são símbolo do sacrifício substitutivo de Cristo. Zacarias, capítulo 3, verso 4, amplia um pouco a nossa visão sobre essas vestes. Apresenta que essas vestes são um símbolo da justiça imputada de Cristo, ou seja, é a veste branca que Deus dá. E Ellen White, no seu comentário no Profetas e Reis, ela traz uma visão muito interessante sobre isso. Ela fala que a visão de Zacarias é uma demonstração da justiça imputada de Cristo, como a gente já viu aqui, e ela fala que essa visão se aplica com peculiar força à experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. Então, nós vemos que Ellen White ela joga as vestes brancas como símbolo da justiça imputada. Sendo assim, existem evidências no Apocalipse para se afirmar que a última geração terá sobre si a justiça imputada de Cristo. Concluímos então que existem evidências para se afirmar que a última geração terá sobre si a justiça imputada de Cristo, não dizendo que essas evidências são absolutamente conclusivas, ou são exaustivas, e as evidências da justiça imputada dentro do estudo do santuário e do estudo do Apocalipse apresentam uma visão harmônica entre a escatologia que eles apresentam e a soteriologia, que exigiria essa imputação para aceitação diante de Deus. Sendo assim, eu termino. Muito obrigado. Vamos assistir agora um pedacinho apresentado pelo Fernando Dias de Souza, fala sobre a ressurreição de Moisés. E aí, será que Moisés ressuscitou? É possível que ele tenha ressuscitado como nós adventistas acreditamos? Tire sua dúvida, assista aí. Quero cumprimentar o professor Dr. José Moura, que está orientando os trabalhos dessa mesa, nessa manhã. O professor Wilson Paroski, agradecer pela orientação, os demais professores, colegas e também os amigos que nos assistem. Esse aqui. Então,
que é o problema? A ressurreição de Moisés e o que Ellen White fala sobre a ressurreição de Moisés. Ellen White afirma em seus escritos que o profeta Moisés ele foi ressuscitado por Cristo logo após morrer. Tal informação não é encontrada em parte alguma da Bíblia. E ainda há um registro na Bíblia da revelação feita por Deus a Josué, mais de 30 dias após a morte de Moisés, quando, conforme a nossa tradução, Moisés, meu servo, é morto. Josué 1, verso 2. Ellen White usa os textos de Judas 9 e os relatos da transfiguração de Cristo para argumentar a favor da ressurreição de Moisés. No entanto, o texto de Judas não afirma a ressurreição e Cristo se refere à sua transfiguração, falando com seus discípulos, como uma visão. E ao falar isso, o texto de Mateus traz uma palavra que é muito usada para se referir a visões proféticas, a palavra oração. Aqui, ó. Os textos de Ellen White, os principais, né? Tem Patriarcas e Profetas. Não houvesse medo de Moisés sendo maculado por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar a água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Mas não ficou muito tempo na sepultura. O próprio Cristo com os seus anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o seu servo que dormia. E outra passagem do mesmo livro, no Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que fora trasladado. Foram enviados como portadores de luz e glória da parte do Pai e do Filho, e ali na parte final, tal é o último ato revelado aos olhos mortais da história daquele homem tão obediente e fiel a Deus. Outro livro, O Desejado das Nações, fala que Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo chamou a vida. Ela usa aí o texto de Judas 9. Satanás, o tentador, reclamara o corpo de Moisés por causa de seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o chamará a vida. Moisés, sobre o Monte da Transfiguração, era uma testemunha da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que serão ressuscitados na ressurreição dos justos. Então, esse texto, ela, além de falar da ressurreição de Moisés, argumentar, usar o texto de Judas e a transfiguração para falar da ressurreição de Moisés, ela ainda dá uma aplicação, um significado para a transfiguração. O problema é que não há um texto da Bíblia que fale que Moisés ressuscitou. E ainda o texto usado pelos críticos é este, Josué 1,2, que Moisés, meu servo, é morto. Então nós vamos analisar esse texto, o texto de Judas 9 e também os textos da transfiguração, para ver se realmente a Bíblia contradiz, a Bíblia nega a ressurreição de Moisés ou não. Esse aqui é o texto em hebraico, né? Moshe Abdi Mit, né? Moisés, meu servo, é morto. Vai um pouquinho mais para trás, vindo aqui, tá salvando a cara. Mais um pouco. Aí. O terceiro trabalho apresentado foi apresentado pelo Otoniel Tavares, do 2º ano. Ele falou sobre núcleos de ministérios. Como é que você se envolve no ministério na tua igreja? Como que a tua igreja, o teu pastor lá faz esse trabalho? Ele apresentou um tema muito interessante, aí na teologia aplicada, né? Como fazer uma igreja ser reavivada, trabalhar efetivamente na causa do Senhor. Um pouquinho aí do que você vai assistir. Peraí. Eu vou deixar isso aí. Assista um pouquinho aí do que ele vai falar. Bom dia a todos. Deixa eu só iniciar aqui. Bom, como o professor Emilson já abordou, boa parte da minha apresentação aqui, ela é oriunda justamente da minha experiência na igreja que eu venho, a igreja do Capão Redondo, na cidade de São Paulo, e ela se baseou justamente de uma experiência prática que foi construída ao longo de quase 1 ano e meio, onde eu tive a oportunidade de liderar ali a implantação do projeto Discipulado,
E quando eu estava justamente prestes a implementar essa ideia que a gente vinha formulando aos poucos sobre o núcleo de ministérios, eu tive que vir para o colégio e não cheguei a colocá-la totalmente em prática. Bom, eu gostaria de convidar vocês, se puderem abrir o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, no seu primeiro versículo. Nessa carta, o apóstolo Paulo vem trazendo algumas advertências, algumas instruções à comunidade. E desde o primeiro versículo do capítulo 12, ele cita: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Nos próximos versículos do capítulo, o apóstolo também destaca a importância de se reconhecer a diversidade dos dons. E através dessa diversidade, a complementariedade entre eles. Afinal de contas, todos esses dons foram dados pelo Espírito Santo para um fim proveitoso à sua igreja e à sua comunidade. No versículo de 4 a 6 do mesmo capítulo, um outro ponto de destaque é que ele ressalta a importância da trindade envolvida no plano de dons para cada um dos membros. Ao lermos os versículos 4, 5 e 6, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, porém o Senhor também é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então ele ressalta também aí a participação da trindade devido à extrema importância do plano de dons para cada um de nós. Numa outra perspectiva, na perspectiva individual do plano de Deus para cada um de nós, eu queria aproveitar e fazer uma conceituação com vocês e diferenciar o que seriam os dons naturais e os dons espirituais. Veja, um dom natural, é alguma capacidade dada por Deus para se fazer bem alguma coisa. Por exemplo, tocar um instrumento, fazer uma costura, desenhar um projeto. O indivíduo pode nascer, como pode adquirir esse dom ao longo de inúmeras circunstâncias da sua vida. Porém, os dons naturais não têm qualquer ligação com as convicções religiosas. Temos vários exemplos de pessoas muito talentosas com as mais distintas crenças. Esse é o caso do Pelé, que eu trouxe aqui para exemplificar. Agora, o que seriam então os dons espirituais? Os dons espirituais também são capacidades dadas por Deus, onde através do Espírito Santo, com o objetivo de se realizar uma obra, uma função em favor dos interesses do reino de Deus e em apoio à igreja no cumprimento da missão deste mundo. Agora, de fato, o que acontece na prática em nossas igrejas? Nós podemos classificar os membros das igrejas em 3 tipos de membros. O primeiro tipo de membros são os membros que conhecem e de fato utilizam os seus dons. Um segundo tipo de membro seria aquele membro que por um acaso conhece, ou por algum teste, por alguma assessoria, ele já teve a oportunidade de conhecer o seu dom espiritual, mas por alguma circunstância de fato não está utilizando o dom que recebeu. E o terceiro tipo de membro que nós podemos classificar seria um membro que não conhece os seus dons e muito menos os utiliza. E eu gostaria de destacar aí em especial o terceiro tipo de membro, porque de fato, infelizmente, é o que a realidade da grande maioria dos membros. No caso da igreja do Capão Redondo, nós fizemos ao longo do discipulado um teste com os membros e nós perguntamos: após o programa de discipulado, você teve a oportunidade de descobrir os seus dons? E 87% dos membros responderam que sim. Hoje em dia, graças a Deus, a Igreja Adventista tem uma marca extremamente relevante, que são os seus diversos ministérios já estipulados, já devidamente organizados. Se você conversar com inúmeras outras comunidades cristãs, você perceberá que eles ainda estão iniciando, quem sabe, uma série desses ministérios. E graças a Deus nós já temos inúmeros ministérios. Porém, certamente, inúmeros outros ministérios poderiam ser criados e desenvolvidos. O último pensamento que eu gostaria de deixar com vocês é da irmã Ellen White, que diz: Deus tem retido suas bênçãos porque seu povo não tem trabalhado em harmonia com suas diretrizes.
Deus possa nos abençoar e nos ajudar a refletir a respeito dos dons. Você ficou no tempo, uma palestra interessante, mais de experiência, né? Você usou a Bíblia, mas escolheu mais sobre a sua experiência. Interessante. Um dos temas que nós vamos ouvir um pouquinho também é sobre Jó 19:26. Esperança para essa vida ou para a ressurreição? Algumas pessoas falam que o tema da ressurreição não se encontra no Antigo Testamento. Existem poucos textos. E agora você vai ouvir a apresentação do Flávio Salvedo Rodrigues. Do terceiro A. Do terceiro Desculpa A. aí. Desculpa aí. Ele vai apresentar ali por um pouquinho para você entender um dos textos que falam sobre a ressurreição no Antigo Testamento. Confere com a gente aí. Bom dia aos colegas, bom dia professores, em especial bom dia à turma do terceiro A, que é a turma da qual eu faço parte. Gostaria apenas de fazer uma breve introdução sobre o tema. Eu vou estudar especificamente o versículo 26 de Jó, capítulo 19, geralmente a perícope mais conhecida do 25 ao 27, onde nós temos algumas ideias bem interessantes e em muitos momentos até da nossa vida nós podemos extrair desses 3 versículos força para suportar as dificuldades e as provações. Também gostaria de dizer que talvez o resultado da pesquisa cause desconforto em algumas pessoas pelo resultado atingido, mas nós estamos aqui justamente para isso, para que nós podermos desenvolver o nosso conhecimento bíblico. Como justificativa para o meu trabalho é que são poucas as referências à ressurreição no Antigo Testamento. O nosso comentário bíblico e o nosso livro onde nós encontramos as doutrinas cita apenas 3 referências no Antigo Testamento, tendo a sua maior parte dedicada às referências à ressurreição baseadas no Novo Testamento. E segundo o Weller, os versículos 25 a 27 do capítulo 19 contêm algumas das palavras mais familiares de todo o livro. Porém, diversos tradutores encaram a passagem de formas bastante diferentes, se não contraditórias. Então, o objetivo deste trabalho é justificar, tem como justificativa tentar esclarecer as palavras de Jó e sua possível ligação ou não com a doutrina da ressurreição. Como metodologia para o trabalho, nós primeiramente analisamos o contexto do livro, depois o contexto do capítulo 19 dentro do próprio livro e depois analisamos o versículo 26, tendo como base o estudo feito anteriormente. Aqui nós utilizamos primeiramente a Bíblia na versão Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então a partir daí foram feitas 2 perguntas que nós utilizamos para nortear o nosso estudo. A primeira é: se revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, era uma esperança de restauração da sua saúde ainda nesta vida, ou uma expressão de fé de que ele teria seu corpo novamente restaurado após a ressurreição? E se o termo verei a Deus era uma sentença de que Jó veria o seu Redentor ainda naquela vida ou após a ressurreição? Mas, a partir do nosso estudo, nós podemos chegar à conclusão nós podemos interpretar o texto da seguinte forma: e depois de destruírem esta pele, então nesta carne verei a Deus. Agora eu vou fazer a apresentação de cada termo que foi analisado para chegarmos a essa conclusão. E aqui, dividindo em tópicos a nossa conclusão, nós chegamos à conclusão por esse trabalho que as interpretações atuais deste versículo sofrem influências decorrentes de centenas de anos de utilização de versões que distorcem o verdadeiro sentido do texto, que são tendenciosas. As versões utilizadas atualmente possuem muitos resquícios de antigas interpretações erradas, como a presença das palavras minha pele, corpo e vermes. Sobre Jó, ele acreditava que mesmo tendo a sua pele consumida, ainda lhe sobraria sua carne, de onde ele poderia ver a Deus. O verbo ver indica uma visão ainda em vida, no caso uma visão profética ainda em vida, e Jó esperava ver a Deus dentro de um período de tempo muito breve, porque ele sabia que a sua vida era breve e ele esperava ver ainda em vida. E Jó não procurava um vingador, mas sim um resgatador e um justificador que justificasse ele perante os amigos e que resgatasse ele da vida de miséria e ruína que ele estava vivendo. E aqui a bibliografia, caso algum colega queira consultar depois, foi um prazer apresentar para vocês. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu partilho da sua interpretação do texto. Eu acho que esse texto talvez não fale sobre a ressurreição. Agora, a minha pergunta para você, ela é mais com relação às implicações disso.
Você começou mencionando que esse é um dos textos utilizados para se detectar a ressurreição, o conceito de ressurreição no Antigo Testamento. Tirando esse texto, o que sobra? Como é que você vê teologicamente essa questão? Tirando esse texto, sobram dois textos que o nosso Tratado de Teologia apresenta. O tratado ele é bem claro ao citar o seguinte, que no Antigo Testamento são poucas as referências à ressurreição. Tem um texto em Isaías e outro em Daniel, e o terceiro seria Jó. Eu acredito particularmente o seguinte, que durante muito tempo esse texto foi utilizado para que as pessoas tivessem fé em Deus e que mesmo elas passando provações, elas morreriam e encontrariam a Deus. Isso é ótimo, isso fortalece a nossa fé e tem guiado a fé de milhares de pessoas durante muitos anos. Mas eu também vejo que se nós adotarmos essa posição de que Jó veria a Deus antes de morrer, nós também podemos dar esperança para as pessoas de um Deus presente e que atua na nossa vida ainda hoje, agora, e que a gente não vai precisar esperar morrer para ver Deus agindo. Que a gente vai poder ver Deus ainda em vida. Talvez não seja face a face como o Jó viu, mas podemos ver assim, palpavelmente as ações dele na nossa vida. Isso me dá mais conforto. Muito bem, temos ainda um minuto. Agora esses outros grava agora ou depois? Não, grava agora já. O quinto trabalho, ninguém mais, ninguém menos que Felipe Carlos, autor do Traços do Reino. Muito bom. Ele vai falar sobre o tetragrama sagrado, Yahué, né? Como o autor do mal. Uma análise exegética de Isaías 45, verso 7. Aquele texto que fala assim, eu crio o bem, eu crio o mal. Algumas pessoas pegam esse texto e falam assim, tá vendo? Tá vendo? Deus, ele cria o mal. Então ele vai fazer uma análise sobre esse texto aí. Muito interessante. Assiste um pouquinho aí. É o cara, hein? Tomara que ele vença, cara, o negócio. Tô torcendo por ele. Bom, como vocês podem ver, o título do trabalho de Yavé como autor do mal, nós vamos abordar no Isaías a partir de uma análise exegética. Desde as perguntas sistematizadas acerca da relação entre a existência de um Deus bom e amoroso, e ao mesmo tempo a existência do pecado e do sofrimento, diversas são as abordagens provenientes de Teodiceias a esse respeito. Grande parte do esforço nesse sentido faz emergir de conjecturas filosóficas e às vezes nem tanto bíblicas. Isso talvez pelo fato de as escrituras, e muitas vezes, apresentarem textos um pouco ambíguos, pelo menos à primeira vista, a respeito desse tema. Um exemplo clássico disso é o texto de Isaías 45, 7, onde está escrito: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Em vista dessas dificuldades, esse trabalho procurará compreender o verso-chave de forma específica, a fim de contribuir com a discussão a partir de uma perspectiva bíblica. Contudo, em virtude da escassez do tempo para a apresentação, apenas os tópicos principais serão apresentados, através dessas perguntas. O que é o mal, como foi citado no texto? Quem cria o mal ali referido? E por que a criação desse mal seria necessária nesse contexto? Bom, através da tradução do texto, nós encontramos uma variante textual que orientou a compreensão do verso. No manuscrito encontrado no campo de Isaías, em lugar da palavra shalom, há o termo tov. De fato, a utilização de tov parece mais provável porque o paralelo bem e mal é contado com mais naturalidade e constância nas escrituras do que paz e mal. A preferência do copista por shalom, em vez de tov, demonstra de alguma forma que o termo mal era lido como um acontecimento físico e não necessariamente moral. Isso fortalece a ideia de que o texto faz menção ao evento calamitoso e não ao pecado mal como nós o conhecemos. Em considerações do contexto literário, o sentido do mal físico é reafirmado através da forma literária apresentada na parte central da perícope, como um oráculo da promessa, ou um oráculo da salvação. Tais oráculos procuravam comunicar o conceito de Yavé como o Senhor da história. Assim, faço o bem e crio o mal seria uma maneira de afirmar a autoridade de Deus sobre o desenrolar da história humana. Além disso, ainda em considerações literárias,
A alegação faça o bem, crie o mal pode ser reconhecida como numerismo, que através de dois extremos procura comunicar a ideia de um todo de eventos relacionados à empreitada de Ciro. O mal seria apenas um artifício literário para referir a parte de um todo. Nesse caso, Yahvé escolheria como responsável pelos eventos em relação à empreitada de Ciro. Através do contexto histórico específico, o evento relaciona-se à queda de Babilônia, ocasionada pela investida de Ciro, em 16 de Ciro de 539 antes da Era Comum. Nesse sentido, existe um acontecimento específico para aludir o mal, como encontramos no texto de forma física. Contudo, o oráculo direcionado a Ciro, em Isaías 45, 1 a 7, procura informar o rei persa do verdadeiro responsável pela sua milícia como resposta à política de conquista, que costumava atribuir aos deuses locais os méritos de suas vitórias. Naquela época, pelo menos a política de Ciro parecia ser a de responsabilizar os deuses de diferentes países, especificamente naquela época o deus babilônico, o fato de ele ter conseguido conquistar o lugar, como nós podemos ver no Cirino de Ciro. Nesse caso, o Marduk seria o responsável pela milícia de Ciro. Nesse caso, através da afirmação faça o bem e o mal, Ciro deveria compreender que o que ele realizava não eram obras de outros deuses, mas de Yahvé, preditas há 150 anos antes da sua empreitada. Pelo menos o mal, como de respeito à calamidade, à destruição, à morte, como nós estamos vendo aqui. Existem muitas afirmações desse tipo. Contudo, vale ressaltar que, em algumas ocasiões, nós evidenciamos o mal não como literalmente criado, como, por exemplo, criado em Sodoma e Gomorra, fogo caiu do céu. Mas nós encontramos o mal como permitido, especificamente no caso de Jó. Em alguns textos nós vemos bem claro que o autor do mal não é Deus, é outra entidade, outra pessoa. Concluindo, o mal pronunciado em Isaías 45:7 corresponde a um evento calamitoso, mas precisamente a investida de Ciro. Yahvé é reconhecido como o único capaz de dar ocasião à existência de eventos dessa categoria, e o mal é necessário como punição à deliberada rebeldia e à decadência moral destrutiva da humanidade. No caso do texto, a Babilônia. Basicamente, essa é a apresentação. Muito bem. Passa para trás, hein? Isso. Estão vindo para frente. O sexto tema, o penúltimo deles, vai ser apresentado pelo Luan, um amigo lá, conterrâneo lá das terras paranaenses. Ele vai falar sobre a agonia no Getsemane, um estudo crítico textual de Lucas 22, do versículo 43 até o versículo 44. E aí, como é que foi a agonia de Jesus? Confere com a gente. Bom dia a todos os professores, aos colegas do seminário, que a glória do Senhor Jesus esteja com todos nós, sua graça, ao estudarmos mais uma vez a sua palavra. O título do trabalho, a agonia do Getsemane, um estudo crítico textual de Lucas 22, 43 e 44. Uma rápida passagem pelo esboço, começaremos pela introdução, apresentação do problema, história do texto, analisando os manuscritos e as probabilidades de transcrição, em seguida uma análise gramatical, vocabulário, estilo, alguns aspectos teológicos, por fim algumas implicações teológicas e a nossa conclusão. Ao longo da história cristã, a narrativa da chamada paixão de Cristo tem sido o centro de sua teologia. Isso também é verdade em relação aos próprios evangelistas, que dedicam uma considerável porção de suas narrações à prisão e morte de Jesus. Como parte dessa narrativa, existe um episódio que é considerado o centro de toda a paixão, a oração de Jesus no jardim de Getsemane. Todos os 4 evangelhos trazem um relato de Jesus no Getsemane, porém apenas os sinóticos relatam a difícil oração feita por Cristo e o fracasso dos discípulos. Entre as poucas diferenças e as muitas semelhanças entre os 3 evangelistas, um relato aparece como único, o suor de sangue produzido por Cristo e o anjo vindo do céu para lhe fortalecer. Essa passagem pode ser considerada um clássico quando se fala em crítica textual e tradição da igreja. A passagem se demonstra problemática no aspecto textual, pois não aparece em boa parte dos melhores e mais antigos manuscritos que possuímos, assim como no aspecto teológico,
pois tanto a presença como a ausência do texto muda de maneira drástica a visão de Lucas tem de Jesus, assim também o conhecimento cristológico que podemos extrair de seu relato. Em vista das divergências trazidas pelos manuscritos pelos pais da igreja, podemos formular duas hipóteses tentativas. Ou o texto de Lucas 22, 43 e 44 foi omitido do texto original de Lucas, ou este veio até nós através de uma interpolação. A partir dessas duas hipóteses, duas perguntas surgem como inevitáveis. Foi Lucas o autor do texto? E segunda, qual o motivo da omissão ou interpolação do texto? Lucas omite as palavras de Jesus. A minha alma está profundamente triste até a morte. Assim como não diz, Cristo estava tomado de pavor e de angústia. No Getsemane, Jesus se ajoelha para orar, ao contrário dos demais evangelistas, que descrevem a Jesus caindo com o rosto em terra. Em Lucas, Jesus ora ao Pai apenas uma vez, ao contrário de 3 nos demais evangelhos. Ao reduzir a oração de Marcos, Lucas dá a impressão de que Jesus sabia imediatamente o que estava por vir e que era a vontade de Deus. Ele não estava atordoado, como em Marcos. No momento de sua prisão, Jesus não permite que Judas lhe beije, diferente dos outros evangelhos. Jesus conversa com mulheres durante a via dolorosa e as aconselha que não chorem por ele. Lucas é o único que descreve Jesus perdoando seus executores e conversando com os 2 demais crucificados. Por fim, em vez do alto clamor, meu Deus, por que me desamparaste? Em Lucas, Jesus clama, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com total controle de si mesmo, e mesmo da hora de sua morte, Cristo, sem nenhum grito adicional, como nos outros evangelhos, morre. As conclusões. Considerando toda a argumentação, nós podemos chegar a 5 conclusões. Primeiramente, os versos 43 e 44 de Lucas são omitidos em diversos manuscritos antigos, principalmente da família alexandrina, marcados com asteriscos em outros e transpostos dentro do Evangelho de Mateus em F13, a família 13. Segundo, a discussão é melhor entendida quando posta em perspectiva as discussões teológicas do segundo século. E nesse sentido, o texto é compreendido como sendo uma interpolação, feita provavelmente por razões teológicas. Terceiro, discussões a respeito de uma linguagem lucana não nos leva a nenhuma conclusão plausível, sendo verdade que, posto dentro de sua perícope, os versos devem ser considerados, no mínimo, como uma quebra no texto, um parêntese na narração. Quarto, a figura de Jesus apresentada nos versos 43 e 44 não entram em acordo com o restante do Evangelho, que apresenta Jesus sempre de maneira calma, com o controle dele mesmo e da situação, sem medo da morte. Quinto e último, em vista de sua antiga data e clara importância dentro da tradição cristã, o relato deve ser considerado verdadeiro e um resgate feito por escribas do segundo século, salvando uma história que de outra maneira teria sido esquecida. E a esses escribas, a nossa total gratidão. Seriam 7 trabalhos, né? Mas o 7º, de última hora, desistiu, alguma coisa aconteceu, ele preferiu pro próximo. Somente para os fortes, só. Então, o ano que vem, a 14ª Jornada Bíblica, provavelmente pelo mês de maio novamente, e nós teremos de novo. A última jornada aí, ó, rumo pro ministério. 4º ano, hein? Valeu, um abraço pra vocês. Abraço, até mais.
Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados. É o que nós te rogamos e nós te agradecemos por Jesus. Amém. Agora pode dar um pause aí. Não, pode tocar direto. Pode depois tocar. corta. Vai lá. Tá direto? Tá. Esse evento de como que é feito esse evento e tal, né? E essa eu tô filmando. Vou esperar. Deixa eu ver na hora. Vamos gravar. Vai lá. Olha lá, já.